Oi, gente! Sejam bem-vindos a essa aula comigo, Prof. Cris, professora de francês, aqui deste canal Le Décollage. Sou professora de francês há 7 anos, tenho essa grande felicidade. Morei 8 anos na França e desde então compartilho a língua francesa com centenas de alunos. E entre esses alunos queridos, eu tenho vários comissários, várias pessoas que são do meio da aviação, a quem eu sou extremamente grata. Não só porque dei algo, mas recebi muito. Não só porque ensinei, mas também aprendi muito. E graças a esses alunos, amigos, comissários, amantes da aviação, a gente conseguiu desenvolver um método de ensinar francês, tendo a aviação como aliada. Então, assim, é um caminho de muito sucesso, de muita gratidão. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos seguem, mas também, se isso te interessa, segue o nosso canal. A gente está aqui semanalmente trazendo aulas de francês para vocês que ainda não falam. A gente está sempre aqui compartilhando um caminho de aprendizagem, tendo a aviação como nossa aliada, sempre trazendo exemplos que fazem parte da vida de vocês. Então, assim, para mim, esse encontro semanal é um encontro de muito carinho, é um encontro de gratidão, é algo que eu venho, assim, muito prazer fazer para vocês. E na aula de hoje, eu escolhi um tema que não é difícil, mas é um tema sensível, um pouquinho melindroso, exige um pouco da nossa atenção. Mas não se preocupe, todos os macetes e dicas que eu puder dar para que você os utilize bem, eu farei. Sabe, aquelas palavrinhas gramaticais que indicam posse, que fazem parte do nosso dia a dia? Meu passaporte, meu voo está atrasado, minha mala quebrou, tua, teu, teus, suas, nosso, nossos. Esses aí são esses camaradas que eu quero ensinar para vocês hoje. Aqui em francês a gente chama de les adjectifs possessifs. São adjetivos possessivos. Eles nunca estão numa frase sozinhos, eles não substituem nada para indicar essa posse. Eles sempre estão acompanhando um nome, acompanhando um substantivo. Minha bagagem, tua mala, teu voo, nosso avião. Então é isso, gente. Vamos lá comigo? Vai ser um grande prazer ensinar isso para vocês. Os adjetivos possessivos, eles concordam em gênero e número com o objeto possuído e não com quem possui. É a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Porque aqui, diante de vocês, eu escrevi a versão masculina singular, feminina singular e plural. Mas desde o início, tenham em mente que essa concordância, esse acordo, vai existir entre o possessivo e o objeto possuído, e não quem possui. Combinado? Faça bem essa diferença aí na tua cabeça. Então, quando eu digo meu uniforme, o uniforme é meu, é masculino, singular, tanto no português quanto no francês. Mon uniforme, teu uniforme, eu, Cris, falando para você sobre o teu uniforme, o uniforme que te pertence, ton uniforme. Seu uniforme não é o meu, não é o teu. É o uniforme de outra pessoa. Alguém que provavelmente a gente está falando sobre ela. Son uniforme é o uniforme dele ou dela. Notre uniforme, nosso uniforme. E aí, o notre é notre para o singular, no masculino e no feminino. Notre. Votre, como é o votre? Gente, o votre é a mesma utilização do tom ou tua, por exemplo, mas num contexto formal. Por exemplo, você vai falar para o teu passageiro que a mala dele está ali, ou que a poltrona deles é aquela lá. Então, entre você e o teu passageiro, existe um diálogo formal. Então, você vai dizer, Monsieur, votre siège, c'est celui-là. Madame, votre valise est ici. Então, é a mesma coisa do tom tá, porém, no diálogo formal. Ou então, se você está falando para mais de uma pessoa, como se fosse vocês. A gente também vai usar o votre ou o vos, a versão plural que eu vou falar daqui a pouco. O leur, sem S, significa que é
o uniforme deles ou delas, leur uniforme. E aí eu faço a liaison. Na verdade, eu estou sempre fazendo liaison. Mon uniforme, ton uniforme, son uniforme, leur uniforme. Porque eu tenho aí um determinante, um adjetivo possessivo é um determinante seguido de um substantivo. Essa liaison é obrigatória, que é falar duas palavras coladinhas como se fossem uma só. Tá bem? Agora, a versão singular feminina, matassá. Então, minha boina, ma casquette. Tua boina, ta casquette. Sua boina, ou seja, a boina de uma outra pessoa, a boina dele ou dela, aquela pessoa que provavelmente a gente está falando sobre ela, é sa casquette. E o notre, o votre e o leur é a mesma, o mesmo para o masculino e o feminino. Os adjetivos possessivos no plural não têm gênero, tá? É plural, são estes para os dois gêneros. Então, meus, minhas, mes uniforme. Teus, tuas, te casquete. Ou tes uniforme. Se passeport, seus passaportes. Ou seja, os passaportes dele ou dela. Lembra? Da terceira pessoa. Eu e você falando de uma terceira pessoa. Seus passaportes. Nos uniforma, nossos uniformes. Ou, por exemplo, no casqueta, nossas boinas. Vos casqueta, mesma coisa. Seriam tuas boinas, mas no diálogo formal, ou teus uniformes, porém, na linguagem formal, vos uniforma. Ou você falando para várias pessoas. Ou uma pessoa na forma formal, ou várias pessoas. Você falando para um vocês, um grupo de pessoas. E o leur com S, leurs uniformes, leur casquette, significa que são os uniformes deles ou delas. São as boinas deles ou delas. Agora tá o leur com S, caracteriza tudo no plural. O possuidor e o objeto possuído. Combinado? Prof, você nos disse que você já ensina francês há muitos anos. Em relação aos adjetivos possessivos, qual é aquele ponto que os alunos mais erram, aquele ponto que você considera mais sensível e que mais exige atenção? Então, gente, eu sei direitinho de dizer isso. 99% dos alunos têm dificuldade nisso. Existem algumas associações entre o português e o francês que são de sucesso, mas existem outras que são uma bola fora. Nesse caso, é uma bola fora. Isso que eu vou explicar para você agora. Nós, em português, nós facilmente viajamos entre a utilização de teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. A gente troca, a gente viaja entre esses dois e para a gente não muda muito o sentido. O que eu quero dizer com isso? Se eu, Cris, estou falando com você e eu digo assim, por exemplo, eu quero perguntar sobre a tua mãe, se ela vai bem. E aí eu chego para ti e pergunto, sa mère va bien? Sua mãe vai bem? Se eu perguntar em português, né, primeiramente. Eu perguntando para você, sua mãe vai bem? Você com certeza vai entender que eu estou perguntando sobre tua mãe. Aí eles vão dizer, sim, prof, minha mãe tá bem. Se você perguntar para um francês, sa mère va bien? Ele não vai entender que é a mãe dele, ele vai entender que é a mãe de alguém. Ele vai pensar, mas ela está perguntando sobre a mãe de quem? Entendeu? Se eu te perguntar, eu quero perguntar como vai teu pai. Eu chego para ti, olá, como vai seu pai? Ele vai bem? Você vai entender que eu estou falando do teu pai. Mas se você em francês dizer, se você em francês, se você disser son père va bien, o francês nunca vai entender que é o pai dele. Ele vai sempre pensar, mas ele está se referindo ao pai de quem? Então, tem que prestar atenção. Cada coisa tem o seu lugar no francês. Inclusive, falar isso corretamente em francês
me ajudou a falar melhor esse aspecto em português. Então, eu, primeira pessoa, você, segunda pessoa. Eu uso mon mamé. Você, eu falando com você, com algo que você possui, eu vou dizer ton tate. Nós dois conversando sobre algo que alguém possui, uma outra pessoa, alguma coisa ou algumas coisas que pertencem a ele ou ela, que são dele ou dela, a gente vai usar son sacê. Sa mère, a mãe dela, son père, o pai dela ou dele. Vocês entendem? Então, tem que prestar atenção, porque isso realmente pode comprometer o que você quer dizer. Isso é um ponto sensível e vocês realmente precisam prestar atenção. O outro ponto muito importante é o votre. Então, não esquecer que o votre tem duas utilizações. A mesma utilização da segunda pessoa do singular, que é o ton tate, porém na linguagem formal, que é aquela linguagem que você vai sempre empregar com o teu passageiro ou com alguém que você não conhece, que você realmente na cultura francesa tem essa questão da formalidade. Então, votre siège, votre valise, tá bem? Votre bagage, você, que significa? Significaria tua bagagem, tua mala, tua poltrona, porém na linguagem formal. O plural do votre é vos siège, vos bagages, vos passeports, né? Ou seja, teus passaportes, tuas malas, tuas bagagens no formal. Muito bem. A segunda utilização do votre e do vos, do VOS, é você falando para várias pessoas. Várias pessoas, você se comunicando com um grupo de pessoas. Você também vai usar o votre se você tem um objeto, né, que pertence ali a várias pessoas, ou se você tem vários objetos que pertencem a várias pessoas, tá? O leur também exige um pouquinho de atenção. A gente tem o leur sem S e o leur com S. Os dois se referem a um sujeito plural, terceira pessoa do plural, eles, elas. O leur sem S, um objeto que pertence a eles ou elas. Esse é o sem S. Com S, eu tenho várias coisas ou vários objetos que pertencem a várias pessoas. Então, os dois, tanto o objeto possuído quanto o possuidor, estão no plural. Então, gente, eu diria que isso, assim, são as grandes... A grande compreensão que a gente precisa ter para usar bem esses adjetivos possessivos. O ma, o tá e o sa, diante de palavras que iniciem por vogal ou H mudo, independente do gênero, se transformam, se transformam em mon, tom, som. Exemplo, minha amiga. Minha amiga. Seria ma ami, porque minha é ma. Mas a amiga começa com vogal. Então, como é que vai ficar? Mon ami. Prof, mas o é mudo. Como que a pessoa vai entender se eu estou falando meu amigo ou minha amiga? Só pelo contexto. Só pelo contexto, tá? Mon ami. Tua advogada. Seria tá avocata, porque tá é tua, concorda? Mas não pode. Então vai ficar ton avocata. Esse a gente até consegue perceber o que é feminino pelo som do T, que se fosse advogado, a gente falaria tonavocar, tonavocata. Som, seu armário. Armário é uma palavra feminina em francês, tá? Seria s'armoire, o armário dele ou dela. Son armoire, tá, gente? Son armoire. Então, matassar diante de palavras que começam por vogal ou H mudo, independente do gênero, se transformam em mon, tom, som. Combinado? Então, gente, não esqueçam os adjetivos possessivos, matassar, diante de vogal ou H mudo, se transformam em mon, tom, som,
independente do gênero da palavra, tá bem? Matar ça, monta um som, quando a palavra começa com vogal ou H mudo. Combinado? Bora ver um pouquinho os adjetivos possessivos dentro de frases que fazem parte do nosso dia a dia? Olha só, o meu avião está pronto para decolar. Mon avion est prêt pour décoller. Ou est prêt pour le décollage. Está pronto para decolagem. Mon avion, liaison obrigatória. Sua carreira na aviação começa amanhã. Sa carrière dans l'aviation débute demain. Eu poderia também dizer commence demain, estaria correto. Então, é a carreira de quem, gente? Dele ou dela. Não é a minha nem a tua com quem eu estou falando. É a carreira da pessoa de quem nós dois estamos falando. Dele ou dela. Leur vol vers Paris est retardé. Ou é um retard, está atrasado. O voo deles. O voo deles. Se fossem os voos deles, haveria um S aqui. Nossa tripulação está pronta para embarcar. Notre équipage est prêt à embarquer. Se fossem nossas tripulações, nos équipages, NOS. Son rêve de voler devient réalité. Seu sonho de voar está se tornando realidade. O sonho de quem? Dele ou dela, terceira pessoa do singular. Il, ela. Ele, ela. Son expérience en tant que pilote est impressionnante. Sua experiência como piloto é impressionante. A experiência dele ou dela. Se fosse suas experiências en tant que pilote, como ficaria suas experiências? Ses expériences são as experiências dele ou as experiências dela. Sujeito no singular e o objeto no plural. No caso aqui, as experiências. Mes bagages sont dans la soute de l'avion. Minhas bagagens estão no porão do avião. Mes bagages. Votre vol vers New York est confirmé. Seu voo para Nova York está confirmado. Na verdade, aqui seria teu voo, mas eu falando para você na linguagem formal, tá bem? Eu falando diretamente para você na linguagem formal. Leurs sièges sont près de fenêtres. Seus assentos estão perto das janelas. Leur com S, porque os assentos estão no plural e são os assentos deles ou delas, que também está no plural. Sa passion pour l'aviation est contagiosa. A paixão de quem pela aviação que é contagiosa? A paixão dele ou dela. Lembra daquela pessoa que a gente está falando sobre ela? Então é isso. Eu espero realmente que essa aula possa ter te ajudado a compreender os adjetivos possessivos e a melhor utilizá-los, reconhecendo aqueles pontos sensíveis e tentando superá-los. Tá bem? Se você gostou dessa aula, deixa o teu like. Você pode também nos seguir nas nossas redes sociais, que estão aparecendo para você aqui embaixo. Semanalmente, a gente está trazendo aulas de francês para você, sempre tendo a aviação como nossa aliada, para nos ajudar a aprender mais rápido também, de maneira mais prática, tá bom? Pode comentar, vou deixar um exercício também aqui nos comentários para você. Bisu da Prof. Cris, a gente se vê na próxima aula. Au revoir!